Novamente, boa noite a todos e todas. Essa é a terceira aula do curso Fotolinguagem, o curso que é uma das contrapropostas da Lei Aldir Blanc, em convênio com a Fundação José Augusto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Na aula anterior a gente fez aquela revisão sobre os elementos da câmera, a gente falou do triângulo da exposição, a gente falou aí desses elementos menores, como funciona, a aplicação de cada uma dessas funções. E aí a gente começou noções básicas de composição. A gente falou sobre os planos fotográficos, a gente falou aqui plano geral, que envolve o assunto por completo, plano médio, que é da cintura para cima, plano americano, da coxa para cima, aquela variação, plano retrato, só o rosto, no caso a popular 3/4, plano close-up, é esse detalhe destacado, plano detalhe, que é um adicional do plano close, um close ainda maior, a macrofotografia, que é uma fotografia no campo das coisas ainda menores. A gente falou aí de ponto de vista alto e fizemos esse paralelo aí com o cinema, no que eles chamam de plongeon, que é mergulho, justamente dessa ideia do de baixo para cima, de cima para baixo, aliás. Contra plongeon, que é o ponto de vista baixo, como se você estivesse olhando de baixo para cima. E aí a gente ia começar a falar aqui sobre regra dos terços. A questão da regra dos terços, a gente falou sobre o elemento da câmera, que muitas câmeras têm, que é o grid, ou grade, que é aquelas linhas que atravessam a câmera, que dividem tanto em três áreas horizontais, quanto 3 áreas verticais, com a ideia de você conseguir distribuir esses elementos de uma forma igualitária na foto, uma forma agradável à visão. Aqui a gente tem um exemplo mínimo de regra dos terços. Como? Aqui a gente tem a foto em que a gente tem um horizonte baixo. Vamos supor que essa aqui é a linha do horizonte. A gente tem o assunto. E o assunto está pousado sobre 2 pontos de ouro. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente tem a divisão aqui das linhas. A gente tem o espaço, o terço inferior, terço do meio e o terço superior. A gente tem aqui o terço da esquerda, o terço da direita e o terço central. Onde as linhas se cruzam, nós chamamos de pontos de ouro. Os pontos de ouro, eles são os lugares onde se você colocar o assunto que você deseja fotografar em cima desses pontos, você vai ter uma distribuição melhor e você vai ter uma atenção melhor do leitor. Você pode ver, como a foto está em harmonia. A gente tem aqui uma textura onde o fotografado está. A gente tem aqui a distribuição perfeita aqui na regra dos terços, e ela vai funcionar dessa forma para retratos. Se ele tivesse num plano, vamos supor, num plano médio aqui, o corpo dele aqui, a cabeça dele aqui no ponto superior, funcionava. Fosse do jeito inverso, também. Fosse uma foto de paisagem, a gente colocava ele antes do ponto de ouro, a gente colocava ele aqui para dar ênfase na imagem da paisagem por trás dele. Vamos supor que aqui é uma imagem de praia, alguma coisa assim. E aí você vai poder dar ênfase, vai separar esses 2 terços aqui
para exibir a paisagem. A regra dos terços também vai usar para a gente retratar o ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? Ele é o ponto onde as linhas elas se cruzam, dando a impressão de profundidade de campo, ou de horizonte, ou de saída, onde as linhas que vão guiar naturalmente a visão da gente. No caso, a gente tem aqui, ó, linhas naturais, os corrimões, que vão dar ênfase na pessoa fotografada. Essa técnica aqui se chama ponto único de perspectiva. Ela é muito explorada no cinema, claro que na versão horizontal, a fotograma na horizontal, e a pessoa no centro da imagem, exatamente no centro, e um caminho que forme esse direcionamento da visão para o elemento principal. Aqui, ó, a regra dos terços ela vai funcionar centralizando aqui o elemento. Aqui, ó, o exemplo do ponto de fuga. A gente tem linhas naturais. Na fotografia a gente tem esse elemento que ele vai ajudar muito. Aqui a gente tem dois pontos de convergência, que são os pontos de fuga, e aí eles estão dando uma outra convergência aqui para o centro. A fuga, ó, você pode ver que ela discorre para cá, e ela vai ajudar, vai facilitar na leitura do elemento da foto, que é no caso aqui um elemento arquitetônico. Aqui a gente tem outro exemplo aí, ó, do ponto único de perspectiva, a linha de fuga direcionando a fuga para o centro. E aqui, ó, a linha de fuga ela tá na direita, ela tá direcionando a imagem aqui para a direita. Tanto os trilhos do trem eles vão direcionar a imagem para cá, quanto o próprio horizonte, quanto essa linha aqui, ó, sutil também, ela vai dar a impressão. Todos os elementos da foto eles têm que estar em harmonia, justamente para facilitar a leitura. A gente tem uma fotografia, vamos supor que você quer dar ênfase a uma pessoa que está no final desse ponto. E aí esses pontos você pode se mover para alcançar a melhor perspectiva para isso. Eu tracei dois pontos principais na hora da composição. Isso eu não tenho, não é uma descrição de texto, não é uma coisa que eu li, é uma coisa que eu percebi, notei e anotei, que a gente tem dois pontos principais na composição. O primeiro ponto é o ponto de perspectiva. O que é o ponto de perspectiva? Os eixos de composição. Eu tinha me atrapalhado aqui na fala. Dois eixos de composição. O primeiro é o eixo do objeto. Esse eixo eu chamo de eixo de perspectiva. É o eixo que tem no objeto e que você tem que se locomover ao redor dele para encontrar uma melhor perspectiva e para encontrar um melhor plano de fundo. Ou seja, o objeto está lá. Vamos supor, eu quero fotografar o Cristo Rei no meio da praça. Boa noite, Lucas. Eu estava falando aqui da questão da composição, acabei de falar de regra dos terços. E agora eu estava falando sobre eixos de composição. Vamos supor que o eixo inicial é o eixo de perspectiva. O que é o eixo de perspectiva? É o próprio objeto, em que você tem que se movimentar. Ele está aqui no canto dele, você tem que se movimentar para encontrar um melhor ângulo e um melhor plano de fundo. Sempre que você vai fotografar, você tem que prestar atenção no objeto e no plano de fundo. Vamos supor aqui, vamos pegar aqui, ó, plano de fundo dessa foto. A gente tem uma textura. Vê que ela está em harmonia com o fotografado.
vê que ela tem um tom diferente da roupa dele, que dá esse destaque. Ela tem um tom cinzentado, acinzentado. Isso faz toda a diferença. Por isso que é importante você ter sempre essa ideia de você olhar o plano de fundo da fotografia. Então você tem o objeto que você quer fotografar, você tem a pessoa, você tem o assunto principal da foto, mas muitas vezes você está num ângulo em que atrás da pessoa tem uma coisa totalmente desfavorável, é um lixo. Como aqui eu não me atentei aqui para essas folhas, mas eu acho que isso não interfere exatamente na fotografia. E também porque esse eixo ele vai ajudar você a encontrar uma perspectiva que dê ênfase a essas linhas naturais. Esse fotógrafo, você vê que aqui o ponto de assunto mais interessante aqui é esse trilho de trem, porque ele dá as linhas principais. Ele podia ter tirado a foto de frente, de forma que os trilhos eles dessem um caminho em ponto único de perspectiva. Mas ele queria mostrar toda a paisagem ao redor. O que ele fez? Ele recuou, colocou o horizonte no meio para dar essa impressão de infinitude. Na regra dos textos a gente tem aqui, ó, se você coloca aqui o horizonte aqui no meio, dá a impressão de que tem um espaço infinito em linha reta para você imergir. Sim, Cristina. A gente tem que sempre prestar atenção, porque o complemento do assunto principal, inclusive é um assunto aí de fotografia aí já no nível intermediário, são as camadas de assunto. O assunto principal, no caso desse retrato aqui de André na Praça da Rodoviária, o assunto é ele. O assunto secundário é o próprio plano de fundo, é uma textura que vai dar ênfase a essa foto. A importância de você estar sempre atento, usar os elementos ao redor da foto, ao redor do assunto, para dar ênfase ao próprio assunto. Que falei sobre ponto de fuga. Mais uma vez aqui, regra dos textos. Eu falei que se você coloca o horizonte no meio, você dá essa ênfase ao infinito. Mas se você coloca o horizonte para baixo dessa linha da regra dos textos, você vai dar ênfase ao céu. Como nessa foto aqui, em que a gente tem um céu muito bonito, um fim de tarde, esse sol dourado, muito bonito. E aí a gente tem uma paisagem de água aqui embaixo, e ela vai estar bem equilibrada, até porque a regra dos textos, a grade ou grid, vai dar essa orientação para a gente não deixar a foto torta. Vê aqui, ó, de novo a ideia do plano de fundo, do ponto de fuga. Coloquei aqui, ó, o horizonte aqui para cima, para dar ênfase na paisagem inferior. No caso, poderia ser qualquer coisa. Eu poderia estar fotografando nesse plonguê, desse ponto de vista alto. Eu poderia estar fotografando a paisagem, eu poderia estar fotografando objetos nesse plano nesse ponto de vista alto, mas sempre dando ênfase aqui, ó, o horizonte em cima, o horizonte aqui em cima, ele vai dar ênfase ao que está embaixo desse terço superior. E é aqui a gente tem mais o ponto único de perspectiva centralizado no terço superior esquerdo. Você vê como as linhas elas dialogam para que você tenha uma leitura mais interessante da foto. Ela vai funcionar dessa forma. Todos os pontos eles estão convergindo para esse horizonte aqui em cima. O ponto de fuga, no caso, vai ser aqui.
pouco acima do Cristo. As linhas naturais. A ideia do ponto de fuga, ela pode se estender ainda mais com as linhas paralelas, formando essa composição de linhas que vai ajudar totalmente a você entrar na foto de uma forma que você perceba, seus olhos percorram todas as linhas e você leia toda a imagem por completo seguindo essas linhas. Olha aqui, a gente tem uma composição em linhas onde o ponto único de perspectiva está aqui em cima e a gente tem linhas que elas dialogam paralelamente. A gente tem aqui, ó, uma ampulheta na composição. A gente tem linhas paralelas aqui, a gente tem linhas paralelas aqui, a gente tem linhas paralelas aqui, a gente tem linhas paralelas aqui e a gente tem ainda esse horizonte que percorre toda a foto. No caso dessa outra foto aqui, a gente tem linhas que elas percorrem a foto de forma diagonal. A gente tem linhas que cortam as outras linhas. E a gente ainda tem aqui, ó, essa pequena torre, que é uma linha complementar. A gente tem uma paisagem urbana e aqui um tema rebuscado. Nessa última foto, as linhas elas se cruzam de forma que o assunto no meio fica destacado numa moldura. Ou seja, as linhas elas vão dar essa ênfase aqui ao objeto central. Boa noite, Michel. A gente estava falando aqui sobre regra dos terços, como a gente pode usar essas linhas da grade para compor a imagem, usando aqui os pontos onde as linhas se convergem, que são chamados pontos de ouro. Sobre perspectiva, como trabalhar essa grade também para dar ênfase na perspectiva da foto. Ponto de fuga, onde o ponto onde a foto vai discorrer através das linhas. Horizonte e a grade nas paisagens. Linhas paralelas nas fotos. E agora textura. Textura, ela vai trabalhar justamente com esse aspecto natural. Ela vai dar a impressão de certas superfícies. Aqui, ó, uma textura de água. Aqui a textura aqui, ó, de conchas. A textura de grama. Quem é mais habituado com jogos, com questão de tecnologia digital, hoje em dia a gente vê muito essa questão das linhas, das texturas nos próprios ambientes dos jogos, porque os designers desses jogos eles vão preencher todo o ambiente com imagens que vão dar essa familiaridade com o real. E aí ele faz o quê? Ele pega uma textura de terra para fazer o chão, ele pega uma textura de água para fazer determinados espaços. A fotografia de textura ela é bem simples, ela só requer um recorte de superfície uniforme. E aí a harmonia você faz na própria composição da foto. Aqui, ó, a própria graminha ela dá a harmonia aqui da foto de forma paralela. Silhueta contra a luz. A gente vai dar ênfase às sombras do objeto fotografado em detrimento da luz. No caso dessa silhueta, você vê aqui, ó, que a janela ao redor do objeto ela está mais clara que o objeto fotografado, que o assunto da foto, e o assunto
ele dá um destaque de forma tão interessante que você consegue ler ele perfeitamente o que é. Não há mistério, você consegue identificar. A gente obtém esse tipo de resultado com exposições curtas e em ambientes bem iluminados, com a luz alta. No caso, para fazer isso aqui num pôr do sol é perfeito. Essa composição em espiral também é conhecido como proporção áurea. A proporção áurea ela surgiu da matemática por um matemático chamado Leonardo Fibonacci, e ele encontrou esse cálculo em que toda vez que você multiplica, ele dá uma proporção diferente para a foto. No caso, o recorte, a gente tem um recorte aqui, olha. De assunto. Se você recortar a foto desse jeito, você tem a mesma proporção e a foto vai ficar interessante do mesmo jeito. Se você usar o recorte maior, que se eu não me engano é esse, é o total mesmo. Mas ele vai seguir essa espiral de assunto, onde os elementos vão ser distribuídos de forma igual dentro da foto. No caso aqui a gente tem as linhas naturais também para contribuir, e o assunto está localizado aqui no topo da foto, que é esse senhor aqui observando a paisagem. Composição centralizada. Essa grade aqui, ela tem geralmente em aplicativos de edição, quando você quer corrigir horizonte e tudo mais. Mas tem um atalhozinho no Lightroom também que ele permite que você use essa grade. Esse tipo de composição em que você coloca tudo dividido de forma igual, distribuído de forma igual, é usado geralmente para fotografar arquitetura. Aqui você vai mostrar as proporções do grid, divididas igualmente. No caso desse tipo de composição, o objeto ele tem que ser cortado ao meio. Diferente das linhas da composição da regra dos textos, em que você vai colocar o elemento entre duas linhas, você vai ter uma linha central que vai partir o objeto ao meio e dar essa divisão igualitária para os lados. Essa composição, a gente ainda tem uma leitura diferente, que dentro da perspectiva da pintura, se distribuía composições de assunto em formas geométricas. A gente tem aqui um triângulo, onde os pontos de fuga eles vão convergir com o ponto central aqui, dando esse aspecto triangular. Preto e branco. Alguém viu aquele texto que eu coloquei no grupo? A questão do preto e branco, eu gosto muito de bater na tecla do preto e branco, é porque... Eu vi o texto. Sim, a Daniela Salinave ela faz uma abordagem falando sobre o preto e branco das fotografias do André Querté. E vai fazer essa análise de como é a escolha do preto e branco, porque ele começou a fotografar na época dos filmes preto e branco, mas ele já a metade do trabalho dele já existia filme colorido, mas ele escolheu fotografar em preto e branco para dar ênfase justamente a esses detalhes. A temática do preto e branco ela vai correr em torno das sombras, das texturas, das linhas e da composição geométrica. O preto e branco ele vai dar ênfase muito mais a características emocionais, a características visuais de forma, a expressões, do que as cores do objeto, porque as cores interferem
nessa temática. O preto e branco ele é uma forma de expressão muito mais simplista e ela vai abstrair todo esse sentido das cores e jogar só nas linhas e nas sombras. Tem uma frase muito legal de Goya, que no seu período final de pintura, inclusive Goya morreu poucos anos antes do advento da fotografia, mas ele tinha essa percepção das linhas e das sombras. Mas ele, antes de morrer, um certo tempo antes de morrer, ele começou a fazer pinturas em que a ênfase das pinturas dele eram temas monocromáticos, escala em tons escuros, preto e branco muito forte. E aí questionaram ele por que essa escolha. E aí ele fala que na natureza tem tantas linhas quanto cores. Mas na verdade o importante é que tem sol e sombra. Se me dessem, ele diz, se me dessem um carvão, eu poderia fazer para você o quadro mais belo, só com as sombras. Então, essa tensão, a geometria na pintura, nas formas e nas sombras, foi muito importante para esses trabalhos e também para a fotografia posterior, depois disso, para a fotografia moderna. A gente tem um fotógrafo japonês que ele se detém principalmente nesses geométricos, que o nome dele é Fan Ho. Se você pesquisar aqui, você vai encontrar imagens com geometria incrível, e ele só trabalha justamente essa geometria a partir da sombra e da luz e das texturas. Essa é a ideia do preto e branco, é você conseguir fazer essa leitura dos elementos emocionais da foto e você conseguir destacar isso a partir das sombras e das texturas. Fotografia colorida, a gente vai ter aí a ênfase das combinações de cor. Muita gente faz de forma intuitiva, mas também tem muita gente que estuda essa ideia da composição de cores de forma como é trabalhada na pintura, usando o círculo cromático. Muitas fotografias hoje em dia usam as cores análogas. Eu já vi muito composição em que uma fotografia ela tem uma paleta de cor toda trabalhada em tons frios. E aí ela é uma fotografia azulada com tons escuros, tons cianos, e ela vai trabalhar nisso. Às vezes ela é até monocromática justamente por causa disso, porque ela está dentro de um espectro de cor frio e não tem acessibilidade a outras cores. Tem também fotografias que trabalham tons quentes, e aí você vai trabalhar mais essa questão de cores com fotografia de moda, principalmente, porque o pessoal gosta muito de fazer esse paralelo com os temas. E fotografia de moda tem muita relação com temas. Você pega uma fotografia de verão, e aí você pega cores quentes, o pessoal trabalha um verão com um tom amarelado forte, com um tom alaranjado, com uns tons terrosos para dar essa base. Na questão das cores, é sempre bom você saber que cores você quer destacar para a fotografia antes de você fazer a foto. Se você está fazendo uma fotografia de rua, essa questão é bem mais intuitiva, porque você não tem tempo de você escolher certas cores na foto. Até porque você está correndo para fazer essas fotos. Eu acho que esse é o último slide da aula 3.
É sim. Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões de composição? A gente fechou 30 minutos direitinho. Então, eu vou deixar para vocês olharem. Tá tudo bom. Bem É, explicado, viu, Alan? Essa parte aí de composição. Sim, sim. No caso, eu vou deixar aqui duas referências interessantes para vocês pesquisar. Uma é esse Fan Ho, que ele faz imagens geométricas assim incríveis. E o outro eu vou colocar o próprio Cartier-Bresson, que também é aficionado por fotografias geométricas. Os dois eles trabalham preto e branco, trabalham essa questão de sombras. Esse segundo cara que você botou aí no chat, por incrível que pareça, hoje eu fiz uma prova de artes. Justamente esse cara foi um dos temas do assunto da fotografia na prova de hoje. Ele recebeu a alcunha de O Olhar do Século por Sartre. Então, ele é uma referência de fotografia, de fotojornalismo importante. Assim como o Robert Capa, que eu citei na aula passada. Ou foi no chat do WhatsApp? Acho que foi no WhatsApp. São pessoas que trabalharam momentos históricos importantes, que fizeram essas incursões fotográficas de forma assim bem na cara e na coragem e trouxeram imagens à tona que são relevantes até hoje. Essa é a ideia que eu quero passar com o curso. É que o fotógrafo documental, ele está para além dessa questão profissional. Ele tem que ter um comprometimento, acima de tudo, com ele mesmo, com os seus próprios ideais. Então, se você está querendo construir uma imagem, uma identidade visual, você tem que ser de forma ética, fiel aos fatos e fiel a si mesmo. Porque aquilo que você faz é aquilo que as pessoas vão saber de você e do seu trabalho no futuro. Vai ser o seu nome. Você está construindo a sua reputação em cima disso. É o que eu acredito. Trabalhar a narrativa, trabalhar a perspectiva e trabalhar a questão aí da composição. Eu falei de todos esses módulos de composição e ainda existem muitos mais. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. Ela depende de um exercício constante de observação. Você tem que procurar esses pontos de fuga todos os dias. Você tem que procurar esses pontos de simetria na imagem todos os dias. Você tem que procurar esses pontos de interesse na imagem todos os dias, com a câmera na mão ou não. É um comprometimento que você tem de você estar sempre atento, sempre alerta para os assuntos que estão ocorrendo ao redor de você. Você tem que estar sempre alerta, sempre com o olho vivo, procurando a melhor cena, o melhor ângulo e sempre usando aquela ideia que eu falei, dos eixos de composição. O eixo de perspectiva e o outro eixo que eu esqueci de falar, que é o eixo de enquadramento, que é o eixo que você faz com a câmera para buscar o seu objeto de interesse. Eu falei do eixo de perspectiva, que é o próprio objeto, o assunto fotografado, e a gente tem o eixo de enquadramento, que é o eixo que está em você, que você faz se movimentando em busca de enquadrar o objeto. Os dois eles podem ter um movimento simultâneo, ou os dois podem se movimentar separadamente, dependendo de onde você está. Mas a ideia que você tem que ter é que são dois pontos e que você tem que se mover
ao redor do objeto fotografado para encontrar o melhor ângulo. E você tem que se mover, tem que mover a câmera para encontrar dentro dessa perspectiva dele o melhor enquadramento. Como eu falei, esse conceito aí eu não peguei em livro, isso aí eu estou desenvolvendo. Eu acho que eu posso encerrar agora. Próxima aula o tema 4. Aula 4 eu não estou conseguindo me lembrar agora. Deixa eu ver aqui no programa do curso. Mas depois de composição, não sei se a gente ia começar a trabalhar justamente esses nomes da fotografia documental agora. Ou se já é a aula prática, a próxima aula. Não. Aula 4 é a aula que eu coloquei depois, que eu reajustei, que é noções básicas de edição. E aí a gente vai começar a mexer com software de edição e com o conceito de edição na prática. Então eu vou tentar exibir aqui o Lightroom e o Photoshop, e a gente vai começar a ver as ferramentas úteis para edição e como é que funciona a edição, tanto a edição da fotografia documental quanto a edição para fotografia pessoal. Então eu encontro vocês amanhã no mesmo horário. E aí o fim de semana não vai ter nada. Então boa noite para vocês. Sim, hoje passou bem mais rápido. Até porque eu perdi 10 minutos no início da aula, mas tudo bem. Tá gravado assim, viu? Assim que eu terminar de fazer o upload, eu vou mandar no grupo. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença. Até amanhã.